Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre resistores e um pouquinho sobre LED. Para começar, vamos falar aqui dos resistores. Aqui tem alguns exemplos de onde os resistores são usados, né? Onde o princípio dos resistores são usados. O chuveiro elétrico, o ferro elétrico, secador, etc. Por que eles esquentam? Né? Por que o chuveiro esquenta a água? Por que o secador esquenta o ar? Porque quando o resistor recebe energia elétrica, ele gera calor e com isso esquenta. Temos alguns tipos, muitos tipos de resistores. Observe que eles têm umas faixas, né, de cores. O resistor ele varia conforme as suas faixas de cores. Essas faixas não estão aqui porque são bonitinhas, não. É porque elas indicam a resistência do resistor. E a unidade de resistência é ohm. Então, aqui tem alguns exemplos. 200 ohms, pode ter um resistor de 1K, de 10K. Lembrando que 1K é 1000, né? O K, 1000. Então, 1000 ohms, 10.000 ohms, aqui 200 ohms. Então, como eu disse, o resistor ele gera calor, limita o fluxo da corrente elétrica e possui também e produz também a queda de tensão. Ao limitar o fluxo de corrente elétrica, automaticamente, por causa da formulazinha lá, ele também produz a queda de tensão. Como que mede a resistência de um resistor? Tem algumas formas, tá? Não tem só essa forma aqui não. Aqui é uma maneira de medir, que é usando a tabelinha. Vou explicar aqui rapidinho. Então, se eu tenho um resistor aqui, por exemplo, esse aqui. Ele tem uma faixa marrom, uma faixa azul, uma faixa vermelha e essa faixa douradinha aqui mais separadinha, né? Então, ele tem 3 faixas mais uma faixa dourada aqui. Como que a gente mede a resistência dele? Simples. Como a primeira faixa é marrom, vamos usar 1. A segunda faixa é azul. Então, vamos ver a linha aqui, onde está a linha azul. E na segunda faixa representa 6. Então, vamos colocar 6 aqui. A terceira faixa é vermelha. Aqui nessa coluna da terceira faixa, nós não vamos usar, tá? Nós vamos usar ela como multiplicador. Nós só usaríamos essa terceira faixa aqui se tivéssemos aqui 4 faixas além da douradinha, tá? Mas só tem 3. Quase nunca você vai usar, tá? Então, essa terceira faixa vai ser o nosso multiplicador. Aqui, ó, o vermelhinho. Onde que está o multiplicador? Vermelho? Aqui. Ele é 100. Então, multiplica por 100. 16 vezes 100, 1.600. Então, esse resistor tem 1.600 ohms de resistência. Com tolerância de mais ou menos 5%. Por quê? Mais ou menos 5%. Porque aqui é dourado, ó. Essa faixa dourada, olha aqui a tolerância, ó. Onde está o douradinho? Aqui, ó, dourado, mais ou menos 5%. Então, esse aqui é o erro que ele pode ter. Pode ter 5% a mais ou 5% a menos. Bom, vamos para outra maneira de calcular a resistência do resistor, usando o multímetro. Tem até um vídeo aí explicando como que calcula, como que encontra. Não precisa nem calcular, né? Você usa o resistor, o multímetro você consegue encontrar a resistência do resistor. Bom, tem plataformas também que calculam a resistência de um resistor. Você só coloca as cores e ela te dá a resistência do resistor. Vamos calcular, vamos só lembrar que as cores é marrom, azul, vermelho. Então, vamos usar aqui o site, um sitezinho. Então, eu sei que a primeira lá é marrom, a segunda é azul, deu azul aqui. A terceira faixa aqui, ó, é vermelho. E a tolerância lá é o douradinho, é o ouro, né? Isso, é o ouro. Então, aqui nós temos aquele resistor. E ele já calculou aqui, ó, 1.6K. Então, 1.6 vezes 1.000 vai dar 1.600 com tolerância de 5%. Então, dá para calcular através desse site aqui, tá? Então, nós calculamos usando aquela tabela, calculamos usando o multímetro e agora calculamos usando o sitezinho, né? Eu falei que nós calculamos por multímetro porque eu já fiz um videozinho, né, e já postei na plataforma como que faz para calcular, encontrar a resistência de um resistor usando o multímetro, tá? Agora vamos lá para o Tinkercad, rapidinho. Explicar mais um pouquinho sobre resistor. Aqui, né? Olha só o resistor. Aqui no Tinkercad a gente pode variar aqui manualmente, ó. Eu até coloquei aqui já um de 1.600. Lembra que era marrom, azul, laranja de 1.600? Ó, se eu clico aqui no resistor, o de 1.600 vai ser exatamente esse. Se eu mudar aqui e colocar 1.000, vão aparecer outras cores, ó. Aí, já mudaram as cores. A do meio agora é preto, né? Então, se eu coloco aqui um de 100 ohms, aqui a gente escolhe a unidade, tá? Tá em ohms aqui, ó. Tá, 200.
vou ter outro aqui, né? Vou ter vermelho, preto, marrom. Enfim, aqui no Tinkercad eu consigo fazer essas alterações. Ficar brincando aqui de alterar. Vou até deletar esse resistor. Agora eu vou pegar um LED. Ó, o que é um LED? Um LED é um componente elétrico que transforma a energia elétrica em luz, né? É bem importante saber sobre o LED o seguinte. Ele possui dois terminais aqui, ó, o catodo e o anodo. O anodo é o terminal positivo e o catodo é o terminal negativo. Tá? Isso é bem importante na hora que a gente estiver fazendo aqui o circuito. Então, se atentem. Tá? O catodo, deixa eu dar um ESC aqui. O catodo é o terminal negativo e o anodo é o terminal positivo. Isso é muito importante, como eu disse, na hora de montar o circuito. Vou fazer um aqui rapidinho, vocês. Essa aulinha aqui é bem para professores bem iniciais, que estão bem iniciando mesmo em robótica, tá bom? Então aqui, ó, eu coloquei o nosso LED aqui na protoboard. Se eu quiser saber qual é o positivo e qual é o negativo, é só eu passar o mouse, ó. O catodo é o negativo e o anodo é o positivo, tá? O terminal positivo. Como que eu faço a estrutura aqui para piscar o LED, por exemplo? Eu quero montar uma estrutura de forma que eu consiga piscar um LED. Eu vou fazer sem resistor para vocês verem o que acontece, tá? Esse aqui é o anodo, terminal positivo. O que eu preciso? Eu preciso desligar um fiozinho em uma porta digital qualquer aqui. Eu vou ligar aqui na 10, tá? Vou até colocar esse fiozinho aqui, esse jumperzinho, vermelho. Fica mais parecido com o positivo, né? E agora, lembrando ó, que... por que eu não liguei aqui diretamente na perninha? Aqui? Eu posso ligar aqui, eu posso ligar aqui em qualquer lugar aqui dessa coluna, porque esses buraquinhos eles estão ligados, né? Posso colocar aqui, onde eu quiser, desde que esteja aqui nessa coluna, tá? Eu vou deixar mais ou menos aqui mesmo. Agora, o terminal positivo, perdão, o terminal negativo agora. Eu vou ligar sem usar resistor para vocês verem o que acontece. Ó. Eu vou ligar aqui ó, no GND. O GND é o terra, né? É onde a gente liga o terminal negativo, os componentes. Beleza, digamos que está tudo certo, aparentemente. Né? Eu liguei aqui o positivo na porta digital 10 e liguei o negativo aqui no GND. Vou até colocar aqui o GND de outra cor, preto. O código eu já tinha montado, tá aqui, bonitinho. Eu defini o LED vermelho como sendo na porta 10 e ele vai ligar, vai ficar ligado por um segundo e vai desligar após um segundo, tá? Ele vai ficar piscando. Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai piscar, né? Só que aparece essa exclamação. Essa exclamação indica que a corrente elétrica que está passando aqui é mais do que o LED suporta. Ou seja, ele vai queimar. A corrente elétrica é maior e, consequentemente, a tensão também é maior. Então, se continuar assim, sem o resistor, o LED vai queimar. Vou parar aqui a simulação e vou agora colocar um resistor. É por isso que nós temos que usar o resistor, tá? Normalmente, quando a gente está montando um circuito assim, deixa eu deletar esse jumper aqui. Normalmente, a gente monta o circuito assim. Pelo menos eu monto assim, ó. Pego o resistor e já coloco ele aqui, ó. Pá. Coloco ele aqui e venho aqui no GND, ó, e faço uma estrutura bonitinha assim, ó. Tá complicando. Não, não tá não. Vou explicar que isso aqui não é porque eu quero complicar não. Quando eu faço isso aqui, ó, ligo o GND nessa porta aqui, por exemplo, da protoboard, eu estou alimentando aqui todos esses buraquinhos aqui com o GND. Eu tinha só uma porta GND. Claro que eu tenho mais, né? Ó, eu tenho essa porta GND, eu tenho essa. Aqui em cima tem outra. Mas, fazendo isso aqui, ó, fazendo essa ligação, eu estou alimentando aqui tudo com GND. Tudo vira terra, né? Aqui. Tudo vira terra, uma porta-terra. Como se fosse uma porta-terra do Arduino. Eu multipliquei aqui, ó. Então, aqui, esse resistor, ele está no catodo, aqui na porta negativa, no terminal negativo do LED, e no terra do Arduino, tá? Se você quisesse fazer assim, ó, vou deletar. Aqui, deixa eu deletar. Se você quiser fazer assim, também pode, ó. Vim aqui, ó, ligar no GND aqui, por exemplo. Ou vim aqui e ligar naquele outro GND, também pode. Também pode, não tem problema. Ligar nesse outro aqui, também pode, ó, não tem problema. Só que não é uma boa prática, né? Atravessar o Arduino aqui com um fiozinho aqui no
no Tinkercad. Fica muito mais bonito você vir aqui, fazer isso aqui. Você pode alinhar para ficar bem bonitinho e fazer isso aqui, ó. Aqui nós podemos ainda ajeitar aqui, ó. Não sei se está retinho, enfim, né? Agora a gente pode iniciar aqui a simulação. O LED está piscando e não está aparecendo aquela mensagem de atenção, né? De problema. Inclusive, eu posso clicar no resistor aqui, ó. Ele está valendo 1K. Eu vou mudar a unidade, vou colocar só ohms. Agora já apareceu lá, tá vendo? Porque ele só está com 1 ohm. Então, aqui já tem problema. Esse resistor aqui está muito fraco. Se eu aumentar aqui para 100, ok, ele já fala que está tudo bem. Um resistor com resistência de 100 ohms, já é suficiente, ele não vai queimar. Se eu aumentar mais, ele vai até perder o brilho, ó, um pouco do brilho. Observe que ele está brilhando bastante. Se eu aumentar um pouquinho mais, eu vou aumentar um 0 aqui, ó. Ele vai brilhar menos. Se eu aumentar outro 0, ele vai brilhar menos ainda. Por quê? Porque o resistor está impedindo, né, parte da corrente elétrica de passar, né? Então, ele também está reduzindo também a tensão. Então, o brilho diminui. O fluxo de corrente elétrica aqui está menor. Então, também o LED brilha menos, tá? Então, se eu vou diminuir 0 agora, ele vai brilhar mais, ó. Vai brilhar mais. Posso colocar aqui um 300. Posso ficar variando a resistência aqui e ver o que acontece com o LED. Ou ele brilha mais ou ele brilha menos, depende da resistência do resistor, tá? É isso, valeu!